Bom, por muito tempo eu quis gravar esse vídeo, mas eu não me senti ainda preparada, eu não me senti ainda segura para poder compartilhar uma experiência tão pessoal com vocês. Então eu queria esperar o momento certo para poder falar com vocês. E eu acredito que muita gente deve estar passando pelo que eu passei, muita gente ainda vai passar pelo que eu passei. E é muito difícil quando a gente sente isso dentro da gente e a gente não tem apoio de ninguém. Então, sim, eu larguei a faculdade de engenharia de produção em uma universidade federal. Eu vou explicar mais pra vocês, né, sobre tudo que aconteceu, mas eu queria dizer que eu quis fazer esse vídeo justamente porque a gente vive numa sociedade que impõe padrões a todo momento. E um desses padrões é que as pessoas elas têm que sair do ensino médio e entrar numa faculdade logo em seguida e têm que se formar para ser alguém na vida. Se você demorar a entrar, as pessoas já estão te olhando diferente. Se você não entrar, piorou. Então as pessoas sempre estão te julgando, falando que você não vai conseguir ser alguém, que você não vai conseguir conquistar nada. Eu já vi gente falando coisas tipo: ah, mas não tem problema que você não gosta, termina a faculdade e depois você vê o que você vai querer fazer, mas pelo menos você vai ter um diploma. E aí eu fico pensando assim, cara, quantas pessoas eu conheço que têm um diploma e que estão, sei lá, desempregados, trabalhando fora da área porque na área não consegue emprego, desistindo de tudo, indo para outro país porque não consegue nada aqui. Então, enfim, esse vídeo é para compartilhar com vocês um sentimento meu. É muita responsabilidade escolher a profissão que você vai ter pro resto da vida com 17, 18 anos, 19 anos às vezes. Eu, por exemplo, me formei no ensino médio com 17 anos. Com 17 anos eu passei na faculdade, ou seja, a visão que eu tinha 5 anos atrás, quando isso aconteceu, era totalmente diferente da visão que eu tenho hoje. Que é isso? Bom, então eu só queria deixar isso claro pra não me chamarem de doida aqui, falar que, ah, mas eu quero ser médica, como que eu não vou fazer uma faculdade? Não são esses casos que eu tô falando. Eu vou explicar melhor o que aconteceu comigo pra vocês poderem entender. Quando eu estava saindo do ensino fundamental pra ir pro ensino médio, eu fiz uma prova pra tentar passar no Instituto Federal do Espírito Santo para fazer o ensino médio técnico em administração. E aí eu não passei na prova, eu não estudei suficiente, eu não me dediquei para isso, não passei na prova. E aí as opções que eu tinha era ou estudar em uma escola normal ou estudar em uma escola técnica que não precisasse de prova, né? Porque já que eu tinha feito e não passei, então tinha que ser uma escola que não precisasse de prova. Não sei como, mas a minha mãe achou uma escola. Era uma escola pública, que você só precisava fazer a matrícula e se tivesse vaga você entrava. E ela era técnica em administração. Então eu entrei nessa escola. Era uma escola integral, então eu estava de manhã e de tarde. Desde o primeiro ano eu já comecei a ter contato com matérias da administração. Não sei se você já estudou em escola pública ou se você não tem nem noção de como é uma escola pública, mas só pra situar assim quem não sabe, o ensino básico de escolas públicas, pelo menos as que eu estudei, não era um ensino médio que preparava para uma universidade, vamos dizer assim. Tanto que no terceiro ano, Química Orgânica, o nosso professor simplesmente parou de ir pra escola porque o pai dele tinha falecido, e isso foi no início do ano, e ele ficou o resto do ano inteiro sem ir pra escola, então a gente ficou sem essa matéria. Se eu não tivesse feito pré-vestibular, eu não teria nem noção do que era Química Orgânica. Agora, na parte técnica, né, as matérias técnicas em administração eram professores bem melhores do que as matérias básicas, e desde o primeiro ano eu já gostei muito. E eu comecei a me apaixonar por algumas matérias, por algumas coisas que a gente aprendia lá da parte técnica. Por exemplo, marketing, empreendedorismo e contabilidade, eu amei. Por eu ter feito técnico, eu tava tendo já uma noção do que eu gostava, do que eu queria fazer. E empreendedorismo sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Desde pequena eu brincava que eu era dona de uma imobiliária, eu brincava que eu era dona de não sei o que, então eu sempre brinquei que eu era empresária, que eu era dona do negócio, sabe? Então isso já vinha de dentro de mim, desde pequena isso já era meu. Quando eu tava perto do terceiro ano, eu já tinha escolhido administração, e aí a psicóloga da escola veio falar comigo, veio me apresentar um outro curso, que ela achava que tinha mais a ver comigo. Ela falou: Isis, eu não sei se você conhece engenharia de produção. Então ela me apresentou e eu falei: nossa, que legal. Foi assim que eu escolhi a engenharia de produção. E quando eu contei pra minha mãe que eu queria fazer engenharia de produção e não administração, ela ficou muito preocupada, porque ela achava que eu não estava estudando o suficiente. Engenharia em geral são cursos mais concorridos do que, por exemplo, administração. E ela queria muito que eu passasse numa universidade federal, numa instituição federal,
pra não ter que pagar, né, gente? Faculdade é caro e a gente não ia ter condição de bancar uma universidade pra mim. Eu teria que trabalhar pra poder pagar minha faculdade. Minha mãe, ela preferiria que eu só estudasse do que eu ter que trabalhar e estudar. E aí, no terceiro ano mesmo, eu fiz, então, o Enem, fiz também o vestibular da UFES, que na época ainda tinha vestibular, hoje não tem mais, hoje é só SISU. E também fiz a prova da Universidade de Vila Velha, que é a particular, né? Que é assim, se você for muito bem na prova da universidade particular, você pode ganhar bolsa de estudo. Então, eu fiz também. A primeira que eu fiz foi da Universidade de Vila Velha, da particular, passei, mas não ia fazer porque não ia ter dinheiro pra pagar. Então, larguei pra lá. Foi meio que um teste pra ver se como que eu era, né, nas provas, que eu nunca tinha feito prova nenhuma. Ok, fiz o Enem, fui muito bem no Enem. O resultado do SISU saía em fevereiro, se não me engano, ou em janeiro. Alguma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente, mas era alguma coisa assim. Eu lembro que primeiro saiu o resultado do SISU e depois saiu da UFES. Quando o resultado do SISU saiu, eu tinha passado. Eu fiquei muito feliz, né? Porque, pô, eu tinha passado no Instituto Federal, cara. Que o ensino é muito bom. E aí eu lembro que as matrículas do Instituto Federal eram pro próximo mês. Eu teria que fazer a matrícula antes do resultado da UFES. Então, se eu passasse na UFES, eu já estaria matriculada no IFES. E aí eu fiquei assim, eu tenho que escolher. Eu nem sei se eu vou passar na UFES, mas eu tenho que escolher. Quando eu fiz, né, a prova, no dia da prova, eu falei, cara, tô aqui só pra dizer que eu vim, porque se eu falasse que não vinha, minha mãe ia me matar, todo mundo ia me matar. E eu tava passando muito mal. Mas eu fui mesmo assim, fiz a prova. Por algum motivo da vida, algo dentro de mim falava pra mim, não se matricule no IFES, porque você vai passar na UFES. Algo dentro de mim falava. Eu simplesmente deixei pra lá. Apesar de que muitas pessoas falavam que o IFES tem um ensino muito melhor, que ele é mais bem cuidado, os professores são melhores, enfim, dizem que é muito melhor do que a Universidade Federal. Só que, pô, Universidade Federal, eu pensava assim, cara, a UFES é muito conhecida, né? UFES, Universidade Federal. Então, se eu passar na UFES vai ser melhor, esse foi meu pensamento. E por sorte, ou sei lá o que foi aquilo, eu consegui passar, por cota, claro, não tinha condições nenhuma de passar sem cota naquela prova. Preferiria 1000 vezes ter passado pelo meu próprio esforço, pelo meu próprio conhecimento. Porém, como eu não tive base pra fazer uma prova daquela, pra eu concorrer com pessoas que tiveram um ensino de qualidade, eu usei cota. Passei, fiquei muito feliz, entrei, uhul, tô na Universidade Federal, vou estudar só o que eu gosto agora. Meu curso começava na metade do ano, então eu passei no início do ano, então eu fiquei até agosto tranquilona, de boa. Enfim, entrei, comecei a fazer o curso. Logo de cara, no primeiro semestre, já tomei paulada em 2 matérias, já reprovei em Cálculo 1 e em Álgebra Linear, que eram matérias que eu não tinha base nenhuma de ensino médio. Reprovei. No ensino médio, quando você reprova em uma matéria, você tem que fazer aquele ano todo, todas as matérias, tudo de novo. No ensino superior, não é assim. Se você reprovar em uma matéria, você só vai fazer de novo aquela matéria. As outras matérias do próximo período, você pode fazer desde que não tenham como pré-requisito a matéria que você reprovou. Então vamos supor, se você não entendeu, deixa eu explicar. Eu reprovei em Cálculo 1. No segundo semestre tinha Cálculo 2. Só que para fazer Cálculo 2 eu tinha que ter sido aprovada em Cálculo 1. Como eu reprovei em Cálculo 1, eu não poderia fazer Cálculo 2. Então sempre existiam matérias que precisavam de alguma matéria do semestre anterior ou de algum outro semestre passado. E aí, gente, eu reprovei em Cálculo 1 uma vez, fiz Cálculo 2 3 vezes até passar e assim vai. É horrível você entrar por cota. Pra mim não era só estudar. Muita coisa que tinha que entrar na minha cabeça já deveria estar na minha cabeça há muito tempo. Entende a dificuldade? Então eu me sentia muito mal, até psicologicamente, por isso. O meu curso, como eu falei, ele era de 1 em 1 ano. Então as matérias específicas do meu curso, só quando entrava a turma nova, que ia ter aquela matéria. Então se eu reprovasse em uma matéria do meu curso, eu só ia poder fazer ela daqui a 1 ano. E se alguma próxima matéria tivesse como pré-requisito uma matéria dessa, você tá entendendo o que tá acontecendo? Daqui a 1 ano e meio que eu ia poder fazer. Foi virando uma bola de neve, porque eu fui reprovando. Eu perdi minha turma já tava lá na frente e eu ainda tava fazendo várias matérias que eu já deveria ter passado. Então, assim, era muito difícil. Uma pessoa que gostava tanto de estudar, que sempre se dedicou muito. Eu passava noites virando, tomando café pra poder ficar acordada, pra poder passar nessas provas. E eu chegava na prova
eu me sentia assim, um lixo, porque eu não conseguia. Tinha provas que eu não conseguia fazer um exercício inteiro, sabe? Isso era horrível pra mim, porque eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei de tirar notas altas. E me ver tirando um em uma prova, meio, caraca, aquilo acabava comigo, porque eu me sentia muito incapaz. Então foram juntando várias coisas. E aí eu tava fazendo muita matéria que eu não via sentido naquilo, que eu não gostava de fazer. Matérias que eu ficava assim, caraca, eu achei que eu fosse estudar só o que eu gostasse. O meu curso, ele engloba muitas áreas, então a gente precisava fazer matérias de vários outros cursos, não só de engenharia de produção. A gente tinha matéria de engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de computação, engenharia civil. A gente tinha um monte de matéria de outros cursos. Então, não era só engenharia de produção. Então, isso tudo foi influenciando muito na minha percepção. Fora que os professores, a maioria, eram tipo, estavam nem aí pra nada. E assim, eu me sentia péssima naquele lugar. Quando eu entrei na faculdade, ao mesmo tempo eu abri minha empresa, eu tinha que trabalhar e estudar. Às vezes eu tava na sala de aula, em vez de prestar atenção na matéria, eu tava atendendo o cliente porque eu precisava de dinheiro e pra mim o dinheiro era mais importante naquele momento. Então às vezes eu saía da sala, matava a aula pra poder atender cliente. E aí, gente, foi juntando uma série de coisas que eu me via assim. Eu ia pra faculdade sem saber por quê. Eu fazia matéria sem saber por que eu tava estudando aquilo. E eu comecei a ver todo mundo começando a fazer estágio. Era muita gente fazendo estágio e trabalhando no mesmo lugar, sabe? Mas eu não conseguia me ver fazendo a mesma coisa que todo mundo tava fazendo. Eu tava ali porque eu queria empreender. E o fato de eu já ter minha empresa não tava me ajudando em nada. Eu achava que poderia me ajudar no início. Porque eu falei assim, vou aprender as coisas e vou aplicar na minha empresa. Mas não, era totalmente o oposto. Enfim, o negócio é que eu não gostava, eu acordava sem vontade de ir. Eu ia e ficava sem vontade de ficar lá. Pouquíssimas matérias eu fazia que eu realmente gostava. E aí, chegou no momento que eu tava no 7º período, mas eu ainda tinha muita matéria pra pagar de períodos anteriores que eu não tinha conseguido fazer ainda. Nesse 7º período, eu fui fazer contabilidade, que era uma matéria que eu já tava esperando muito tempo, porque desde o ensino médio eu já tinha gostado muito de contabilidade. Eu fazia contas de folhas e folhas e folhas de cálculos, e eu a amava. E aí eu achei que no ensino superior seria igual ou mais difícil. Eu pensei assim, bom, se minha base do ensino médio para as matérias básicas não foram boas, pelo menos as técnicas vai me ajudar em alguma coisa. E eu achava que em contabilidade seria assim, que eu ia rever coisas que eu já conhecia. Quando chegou em contabilidade, que o professor era um professor que dava várias matérias no meu curso, ele não tava nem aí pra nada, nada. Ele não queria saber, sabe? Aquele professor que parece que vai obrigado só porque recebe pra isso e que não pode ser mandado embora. E ele não tava nem aí. Tinham aulas desse professor que começavam, sei lá, 7 horas da manhã. Eu moro em outra cidade. Pra ir pra faculdade eu pegava 2 ônibus. Eu precisava sair 1 hora antes pra poder chegar a tempo. Então eu tinha que acordar às 5 e pouca da manhã pra me arrumar pra sair de casa às 6 pra chegar lá às 7. E aí eu chegava lá, ficava esperando, dava 7h30 nada do professor. E aí recebia uma mensagenzinha no celular falando assim, tive um problema, não vou poder ir hoje. Simples assim. Isso não é com um professor só, isso aconteceu várias vezes, com diferentes professores. E aí eu só tinha aquela aula de manhã, tinha acordado cedo pra caramba, à toa, sendo que eu poderia estar em casa trabalhando se ele tivesse avisado antes que não ia. É tão cansativo isso. E eu já tava no 7º período, já tinha 3 anos que eu tava lá e eu ainda não tava me vendo fazendo aquilo. Eu não tava me vendo estagiando, estágio é obrigatório. Porque eu sou uma pessoa que eu odeio fazer o que tá todo mundo fazendo. É uma coisa minha. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer coisa diferente. Eu gosto de ser a exceção. Eu gosto de ser aquela que faz o que ninguém fez. Eu não gosto de ir pro caminho que tá todo mundo indo. E aí, se eu fosse fazer estágio, eu ia me ferrar mais ainda, porque eu já tava devendo um monte de matéria. Eu ia ter que escolher entre fazer alguma matéria e estagiar. Eu ia ter que, talvez, escolher entre o estágio e a minha empresa. E a minha empresa, na época, tava indo muito bem, cara. Eu já tava ganhando bem, assim, fazendo algo que eu gostava, sabe?
Não era algo que eu era obrigada a fazer, eu fazia porque eu gostava. E aí eu comecei a entrar em desespero. Eu voltava pra casa às vezes no ônibus chorando, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tava lá porque eu tinha medo de falar pra minha família que eu não queria aquilo. A minha família nunca foi muito próxima, assim. Nunca foi uma família de, ai, quero desabafar. Na minha família não tinha isso. A única pessoa com quem eu conversava era com meu pai e com meu namorado. Com eles eu sabia que eu podia desabafar, que eu não seria julgada. Então só eles. Só que como eu não morava com eles, eu me sentia presa porque eu não podia desabafar com a minha própria família. E o meu pai tava pagando minha formatura e eu não queria formar, eu não queria fazer aquele curso, eu não tava gostando. Conversei muito com meu namorado e aí ele falou, você tem que fazer alguma coisa, só ficar reclamando não vai te levar a lugar nenhum. E eu comecei a pensar que era verdade, porque eu tava ali pra cumprir um dever que a sociedade impôs em mim, que eu deveria formar, que eu deveria ter um diploma. E todo mundo que eu tentava falar que eu queria trancar pra poder fazer alguma coisa que eu gostasse, pra poder pensar, sei lá, sabe? Falava assim, você é doido, você já tá no 7º período. Mesmo faltando muito ainda, porque não faltavam só 2 anos. Sei lá quanto, 3,5 ainda. Eu não conseguia me imaginar mais 3 anos naquele lugar. Conversei muito com meu namorado e ele me incentivou a trancar, parar, pra poder ver o que eu queria realmente. Foi aí que eu resolvi tomar coragem e falar com meu pai primeiro. Contei pra ele que eu tava querendo parar, porque eu não tava gostando, eu não me via fazendo aquilo. E eu não tava feliz. E pra minha surpresa, ele falou que não tinha problema nenhum, que ele queria me ver feliz e que não tinha problema, que a gente ia perder um pouco de dinheiro da formatura. Ele já tinha pago uma boa parte, assim, e a gente perderia 60% do que a gente pagou. Mas ele falou, não tem problema, eu te apoio no que você quiser fazer, eu só quero te ver feliz. E isso pra mim foi o gás que eu precisava pra poder tomar coragem, sabe? E aí quando eu fui contar pra minha família, todo mundo tentou me convencer a não fazer isso. Ninguém nunca perguntou nos 3 anos que eu fiquei naquela faculdade como foram as aulas, se eu tava gostando. Ninguém perguntava isso. Só queriam saber se eu já tava formando logo, se já tava acabando o curso. Ninguém queria saber se eu tava gostando. Então eu tinha que guardar dentro de casa aquilo tudo pra mim. Eu não podia me expressar porque eu não tinha liberdade pra poder contar. Mas como eu tinha apoio do meu namorado e do meu pai, eu me segurei nisso. E eu falei, eu vou pela primeira vez parar de ficar pensando no que os outros querem que eu faça, parar de fazer as coisas pelos outros e vou começar a fazer pra mim. Porque era a única coisa que eu não tava fazendo. E eu finalmente tomei coragem de trancar o curso. Gente, tem tanta coisa envolvida que eu não vou conseguir falar pra vocês, não. Eu passaria horas e horas e horas contando, mas era mais ou menos isso. E quando eu tranquei o curso, na verdade antes de trancar o curso, eu voltei com o meu canal. Voltei a dançar, que eu sempre gostei de dançar e eu não conseguia porque a faculdade tomava todo o meu tempo. E eu comecei a me sentir tão bem, zero arrependimento de ter feito isso. Mas eu sabia que eu ia ter que lidar, a partir daquele momento, com muito julgamento. Com muita crítica, com muita gente falando que eu era doida. Eu sabia disso, mas eu estava me preparando psicologicamente para isso acontecer. E eu queria mostrar que não, eu não dependo de um diploma para ser alguém na vida. Não tô falando que a gente não precisa de conhecimento, tá? Não confundam as coisas. Eu acho que conhecimento é tudo. Inclusive, já comprei uns 4 cursos, nem consegui terminar todos ainda. Então, eu tô estudando muito, mas eu tô estudando coisas que eu gosto, coisas que eu sei que agora vão me levar pro meu objetivo. Ainda quero fazer uma faculdade mais pra frente, quando eu tiver certeza do que eu quero. Mas eu acho que não tá no momento ainda. E eu acho que vai chegar um momento que eu vou saber que tá na hora e o que eu realmente preciso. Eu sei que eu estou fazendo o que eu tenho vontade, eu estou seguindo os meus objetivos, eu estou estudando e estou me dedicando para que isso aconteça. Estou me preparando para poder melhorar muito ainda aqui o canal, para poder trazer muito conteúdo. E foi com esse objetivo que eu fiz esse vídeo.
pra poder compartilhar esse sentimento, porque eu sei que muita gente vai passar por isso e que talvez não vai ter apoio da família. Será que esse curso que você tá pensando em fazer, o que você está fazendo, ele vai te levar pro caminho? Ou será que ele tá te afastando? Então, tudo isso tem que ser pensado. Se vocês gostarem realmente, vocês fiquem à vontade pra curtir, pra compartilhar, pra se inscrever. E eu também gostaria que vocês comentassem aqui se vocês tiverem alguma experiência parecida e como tá a vida de vocês hoje, coisas que vocês quiserem me perguntar, que vocês quiserem saber. Deixa aqui nos comentários, me manda lá no Instagram, porque eu tento responder sempre que eu posso. É isso, eu só queria que vocês soubessem disso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha servido pra alguma coisa, porque todos os meus vídeos eu espero que sirva pra alguma coisa pra vocês, tá bom? Então é isso, aguardem novidades aqui no canal, porque tem muita coisa pra vir que vocês não estão nem esperando. E apesar de eu não estar postando com tanta frequência quanto eu gostaria, eu prometo que em breve eu estarei com isso mais alinhado e mais certinho, porque eu vou resolver uma parte da minha vida que está me atrapalhando nessa frequência de vídeos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então é isso. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!